Boa noite, mais uma vez, juntos, nessa live, ligada ao nosso Centro Espírita, Bezerra de Menezes, e hoje um tema que eu aprecio bastante, que é o caminho de Emaús, aquele episódio que nós vamos encontrar em Lucas, capítulo 24, versículos 13 a 35. Nós vamos falar um pouco sobre isso, naturalmente de uma forma psicológica, logoterápica. E, para iniciar, como sempre, faremos a nossa prece e, em seguida, daremos início. Juntos, então, nós vamos elevar o nosso pensamento até o Mestre Jesus, mais uma vez agradecidos pela oportunidade de nos reunirmos em seu nome, a fim de aprendermos um pouco mais sobre a sua doutrina, sobre as suas experiências, sobre o seu comportamento e, dessa maneira, retirar lições preciosas para o nosso cotidiano, de modo a podermos ser mais afetivos uns com os outros, solidários e companheiros nos momentos bons e nas adversidades, externarmos carinhosamente o nosso amor, a nossa benevolência na direção dos nossos companheiros de jornada. Porque somente através da fraternidade, todos sabemos, é possível alcançar a felicidade e a plenitude. Longe dela, encontramos apenas dissabores, tristeza, infelicidade. Então, Senhor, acalenta o nosso coração, ampara os nossos pensamentos, as nossas ideias, os nossos entendimentos, para que hoje tenhamos maior aprendizado e também maior força e coragem para aplicar no cotidiano a tua mensagem e os teus exemplos. Muita paz nos nossos corações, que assim seja. Muito bem, nós vamos fazer aqui uma reflexão juntos sobre o episódio que está somente em Lucas, no capítulo 24, a partir do versículo 13. É um encontro memorável com Jesus que não foi de imediato percebido. E isso é bastante curioso, bastante interessante de analisarmos. Narra Lucas que 2 dos discípulos de Jesus saíram de Jerusalém na direção de uma aldeia que ficava aproximadamente 10, 12 quilômetros de Jerusalém. Essa aldeia se chamava Emaús. E esses discípulos se dirigiram para lá e iam conversando de uma forma muito triste, muito desalentada, em função dos últimos acontecimentos. Nos últimos 3 dias, já que essa viagem que eles fizeram ocorreu exatamente no 3º dia da crucificação, quando justamente Jesus relatou que iria ressurgir, ressuscitar. Nesse 3º dia eles fizeram essa viagem para Emaús, caminhando por 10 quilômetros aproximadamente, e estavam muito entristecidos, porque os acontecimentos eram muito funestos naquele momento. Jesus havia sido crucificado, havia sido, portanto, morto de uma forma muito brutal, dolorosa, mas havia um ponto marcante
num contexto psicológico que nós não podemos ignorar de forma alguma. As criaturas que o seguiram, as criaturas que o acompanharam, aqueles que o apoiaram intimamente, aqueles que acataram as suas diretrizes, ficaram embevecidos com a sua mensagem e com as suas atividades. Esses que o acompanharam mais fervorosamente tiveram a sua presença extraída violentamente do seu convívio. E isso não é fácil para nenhuma criatura quando vê aquele a quem admira, aquele a quem segue, aquele a quem acredita, repentinamente ser extraído de uma forma violenta do seu convívio. Isso chama muito a atenção, porque eles esperavam um Jesus que fosse bélico, que tivesse armamentos, que tivesse uma atitude agressiva, violenta, a fim de depor definitivamente César do seu poder. César, naquele momento, estava praticamente esfolando a constituição do povo judeu, no sentido econômico, no sentido cultural, num sentido qualquer de expressão de ideias, de desenvolvimento. O povo judeu estava realmente sendo extorricado em todos os sentidos. E esperavam então que Jesus, o Messias enviado, pudesse tomar uma atitude agressiva, rude, ameaçadora em relação a César. E não foi o que aconteceu. Ele não empunhou armas, ele se colocou numa posição completamente fraternal, solidária, compreensiva, tudo justamente o que não esperavam dele. Um homem que pediu para que as pessoas perdoassem os inimigos, amassem a todos os seus inimigos, compreendessem de uma forma geral os adversários. Todos ficaram estupefatos com essas novas ideias que ele trazia. Não eram ideias que exatamente eles aprovavam. Não eram ideias que eles compreendiam muito bem, porque eles esperavam, é claro, que ele fosse mais hostil, mais truculento em relação aos romanos. E ele, na verdade, desarmou-se completamente e, sem nenhuma queixa, caminhou pelo Gólgota para ser suspenso em 2 madeiros que formavam uma cruz. Isso deixou todas aquelas pessoas muito desorientadas. E quando ele veio a falecer na cruz, houve uma total sensação de desesperança, desproteção, uma total percepção de impotência em todas aquelas pessoas que decidiram segui-lo. Será que realmente o destino de todos seria a morte, o abandono, o esquecimento, a perseguição? Será que esse seria o destino de todos? Então eles começaram a ficar de uma maneira completamente perdida, desorientada. Não sabiam o que fazer, porque o seu líder, o seu mestre, aquele que tomava a frente, aquele que era a porta que abria caminhos, não existia mais. Entretanto, algumas mulheres foram até o sepulcro e viram que aquela pedra que ocultava a entrada havia sido deslocada parcialmente. E o sepulcro estava vazio. Ficaram ali alguns lençóis, nada mais. O corpo não estava presente.
repentinamente, alguns espíritos materializados ali apareceram, e é como nós espíritas compreendemos esse momento, e elas o viram aqueles homens. A princípio eram dois, e elas questionando, chorosas, onde está o nosso mestre? E eles devolveram com uma pergunta: por que procuras o vivente entre os mortos? Essa passagem é magnífica. Por que procuras o vivente entre os mortos? Jesus, então, é justamente o grande testemunho da sobrevivência do espírito, demonstrando que é o espírito que governa a matéria e não o contrário, como frequentemente acontece. Com muita frequência, nós, seres humanos, espíritos eternos, enquanto encarnados, ou mesmo alguns desencarnados, ainda necessitam muito colocar-se subjugados à matéria, às necessidades do mundo, às necessidades perecíveis, aquilo que não tem tanta importância quanto o que vamos carregar conosco definitivamente. Nós nos aprisionamos muito ao imediatismo, ao agora, acreditando que fruir o máximo nesse momento é o mais importante. Como costumamos dizer de modo vulgar, aproveitar ou curtir a vida enquanto podemos. Essa é a mentalidade daquele que é conformista, daquele que está realmente desesperançoso, aquele que se encontra em poder do imediatismo, aquele que não crê na vida futura. Porque quem crê na vida futura sabe que a destinação de todos nós é a luz, é o amor, é a plenitude. Mas isso exige um certo esforço para alcançá-la. Exige renúncia, exige uma boa dose de equilíbrio, uma boa dose de resiliência, uma capacidade que nem sempre ousamos em ter, embora nós a possuamos, mas nem sempre ousamos em ter uma capacidade de renunciar, de banir aquilo que não é tão significativo, embora possa ser algo prazeroso, não é tão significativo para o desenvolvimento espiritual. Nem sempre temos a força interna para renunciar a essas coisas cotidianas, banais, sem tanta importância, e que muitas vezes, quando desejamos fruí-las, experimentá-las, gozá-las, na verdade estamos caminhando para um despenhadeiro que não enxergamos com muita frequência. Haja vista as drogas ilícitas, o consumo do álcool, o tabagismo, o sexo desregrado, irresponsável, vários comportamentos que adotamos para fruir a vida de imediato no campo material e que, na verdade, é uma porta que se abre para o precipício das nossas frustrações. Essa é uma grande verdade. Então, esses dois homens, dentre muitos, até mesmo os 11 discípulos, não considerando Judas, que havia cometido o suicídio já, não considerando aqueles 11 discípulos, incluindo os 11 discípulos, na verdade, esses outros dois que não faziam parte dos 11, um deles se chamava Cleopas, que consta no relato de Lucas, saíram de Jerusalém para Emaús.
Emaús. Do ponto de vista da logoterapia, eu considero esse momento do caminho para Emaús como o momento da grande revelação do sentido existencial. É um momento crucial na vida daqueles dois homens e, claro, para outros que puderam também ouvi-los. Mas é uma referência a uma dupla que caminhava na direção de Jerusalém para Emaús. E iam confabulando entre si de uma forma totalmente entristecida e sem esperança. Lucas narra que eles conversavam entre si sobre os últimos acontecimentos, colocando-se em posição de estarem perdidos, desorientados, sem saber o que fazer, desmotivados, quando repentinamente um transeunte encontrou-os no caminho, que era Jesus. Diz Lucas, o próprio Jesus os encontrou. E eles começaram a conversar com aquele homem sem perceber que se tratava de Jesus. Lucas narra numa afirmação muito curiosa. Ele diz, porém, os seus olhos dos dois estavam como que fechados, justamente para que não o reconhecessem. Isso chama muito a nossa atenção do ponto de vista psicológico ou logoterápico. Não é assim que acontece conosco. Nós, seres humanos, empreendemos uma caminhada de um determinado ponto da nossa vida para outro. É conhecido que Jerusalém representa a cidade dos dogmas, a cidade dos preceitos rigorosos, a cidade do egocentrismo, onde ali residiam judeus mais ortodoxos, rígidos, aqueles que obedeciam vigorosamente à lei. Essas criaturas, em função do seu comportamento, geravam uma cidade muito vigorosa na obediência dos trâmites da lei mosaica. O que fazia deles pessoas muito duras, muito rígidas, que cobravam demais, que exigiam demais. Saiu dali aquele grupamento. Aquelas duas pessoas se deslocaram dali e foram para uma aldeia relativamente próxima, a 10 quilômetros. Esse era um trajeto curto naquela região. 10 quilômetros de distância aproximadamente. Como narra Lucas, 60 estádios, o que equivale a aproximadamente 10 a 12 quilômetros. Então, ali, eles caminharam e estavam completamente desorientados quanto ao que buscar, o que fazer da própria vida, da própria existência. Não é assim que muitas vezes nós nos colocamos? Caminhamos no mundo frustrados, desorientados, perdidos, ainda mais quando acontecem coisas na nossa vida que nos deixam muito desanimados, cabisbaixos, sem muito rumo, sem muito o que fazer do nosso cotidiano, totalmente desalentados. Muitas vezes nos encontramos assim. E aí fazemos o quê? Saímos como que perdidos, surdos, cegos da realidade existencial, daquilo que é importante fazer. Curiosamente, deparamo-nos com a seta que nos aponta o grande significado da nossa vida e não percebemos. Ele, Jesus, encontrou os dois pelo caminho e, enquanto conversavam, Jesus perguntava para eles: sobre o que vocês estão conversando que eu não compreendo muito bem?
Eles foram tomados de um susto e disseram: Parece que tu és o único que circula por Jerusalém e que não sabes dos últimos acontecimentos. E então passaram a narrar ao estranho tudo o que ocorrera com Jesus. Como ele foi entregue a Pilatos, a experiência diante de Pilatos, a experiência do sofrimento, a experiência das torturas pelas quais passou, a crucificação e, por fim, a porta de pedra aberta e o túmulo completamente vazio. E eles concluem dizendo: algumas mulheres estiveram lá e parece que surgiram anjos diante dela, dizendo: ele está vivo, não temais, ele vive. E elas voltaram exultantes, contando que ele tinha ressuscitado. Parece que as coisas são assim, mas nós não temos tanta certeza. Não sabemos muito bem do que está acontecendo. E Jesus, então, dialogando com eles de uma forma muito enérgica, embora sábia, disse: como são tolos, como são incautos, não percebem que isso está escrito de longa data nas leis sagradas, dizendo que o Cristo deve realmente ser provado em determinado momento, mas que ressuscitaria ao terceiro dia. E passa então a dialogar com eles, explicando-lhes as escrituras sagradas. E aquilo tocou os seus corações. Aquilo provocou um calor interno, como se algo dissesse: quem é este que fala aos nossos ouvidos de uma forma tão familiar, tão curiosamente familiar? Mas não perceberam mesmo assim. Porque é curioso. A natureza humana é muito curiosa. Reparem que nós, quando temos compreensões equivocadas a respeito da nossa vida, frequentemente adotamos também estilos de enfrentamento das nossas dores que são muito curiosos. Um deles, por exemplo, como no caso dos nossos amigos, dos nossos companheiros aí, os discípulos que foram até Emaús, negar é uma estratégia que adotamos. Nós negamos a realidade, preferimos não travar contato com aquilo que é fundamental, porque dá-nos a sensação de que somos impotentes para agir, dá-nos a sensação de que não somos capazes de interagir com aquilo que nos solicita uma movimentação, uma postura de mudança, de coragem, de determinação, de alteração do status quo. É curioso isso. Negar é uma das atitudes que nós tomamos. O exemplo aqui é o da negação. Eles sentiam intimamente que quem lhes falava era alguém muito próximo, amoroso, chamava a atenção para o grande retorno que havia sido previsto do Salvador. Entretanto, preferiram negar. A dúvida é muito cruel, é muito dura. Dúvida essa que paira nas nossas mentes, nos nossos corações, frequentemente no cotidiano. Aquela incerteza: será mesmo? Será que eu consigo? Será que isso é verdade? Será que o previsto é real? São as dúvidas que nos envolvem e paralisam a nossa marcha, paralisam o nosso poder de cocriação com Deus e de construção de um mundo melhor. Será que as coisas realmente vão melhorar? Será verdade isso? Se eu for uma criatura que exprima o bem, será que não vão abusar de mim? Será que não vão rir de mim? Será que não vão
acabar me manipulando de alguma forma são as incertezas, os nossos temores vinculados à incerteza. E o que acontece? Adotamos estilos de enfrentamento curiosos. Negamos. É o primeiro deles. Logo negamos. É melhor negar, não estou vendo nada, parece que tudo é assim mesmo, tudo está estável como deveria ser, não há nada para ser mudado, nada para ser enfrentado. É a negação. O outro é a submissão. Nós não gostamos do que está acontecendo, mas nos submetemos, aceitamos, concordamos por um comportamento tíbio, por um comportamento frágil. Temos receio de nos colocar em regime de imposição quanto àquilo que desejamos. Temos medo de enfrentar. Achamo-nos incapazes ou inferiores àqueles a quem nos dirigimos. Então saímos concordando, aceitando, e quando vemos, de fato, acabamos sendo manipulados pela situação, talvez até pelas pessoas. E o outro padrão de comportamento ou estilo de enfrentamento da situação é nos rebelarmos, agredirmos, revidarmos, nos vingarmos, atacarmos, o que também não é proveitoso. Parece que nós vamos conseguir o intento que desejamos, amedrontar as outras pessoas para que elas façam o que desejamos. Mas, na verdade, a única coisa que nós mostramos numa atitude de nos rebelarmos é o medo que sentimos do que elas nos apresentam. Porque para a pessoa gritar é porque ela está com medo. O medo aponta ou o grito, o ataque, ou a fuga, o desespero. Isso é o medo. Ou eu fujo, ou eu ataco quando estou com medo, como faz um animal. Jesus propõe o caminho do meio, o caminho da resiliência, o caminho onde nós ponderamos o acontecimento e damos uma resposta a esse acontecimento que seja sadia, aquela que cause menos problemas e aquela que resulte em uma ação de valor. Até então, esses dois companheiros nossos do exemplo aqui, os discípulos que caminhavam para Emaús, não fizeram isso. Preferiram negar, não acreditar tanto. Não, isso não está acontecendo. Vamos seguindo naturalmente. E o tempo vai passando e vamos perdendo oportunidades para ressurgir junto com o Mestre em todas as obras que devemos praticar, concluir na nossa existência. É curioso como nós adotamos estratégias muito prejudiciais. Mas, enfim, vamos lá. Eles, então, permaneceram negando. E Jesus, dialogando sobre as Escrituras Sagradas, contando para eles sobre tudo aquilo que havia sido prenunciado, e eles, estranhamente tocados por aquela informação. Que homem é esse que sabe de todas essas coisas? Chegando então em Emaús, logo às portas, numa estalagem, resolveram passar a noite ali, repousar. E parece que o estranho viajante iria dar prosseguimento na viagem, mas eles estancaram o seu passo e disseram: espera, fica conosco hoje, permanece. A noite já declinou, já está escuro, não é bom seguir agora, fica aqui conosco. E o estranho permaneceu então. Entraram na estalagem, sentaram-se à mesa e pediram algo para comer. Trouxeram-lhes pão, dentre outros alimentos, não relatados, mas trouxeram pão. Quando então o estranho tomou o pão, partiu-o de uma maneira extremamente incomum, como aquele que outrora havia também partido o pão em uma ceia derradeira. Então, eles caíram em si. No momento em que ele repartiu o pão, vislumbraram a imagem do Salvador, do seu mestre amoroso. E então
perceberam claramente de quem se tratava. Diz Lucas ali num momento muito interessante: e abriram-se-lhe os olhos. Conheceram. E ele, naquele momento em que o reconheceram, desapareceu. Do ponto de vista logoterápico, isso tem uma explicação fabulosa, excepcional. Analisemos isso então. Quando eles sentam à mesa, Jesus reparte o pão e o entrega a cada um deles. E eles, através dos olhos agora abertos, visualizam o mestre querido que os havia deixado e que retorna. E então há um insight poderoso, tanto na mente quanto no coração. Um insight poderoso. E o insight se trata de que ali eles reconhecem que todo aquele prenúncio era real. O Cristo voltava para eles. Jamais os havia abandonado. Foram apenas alguns instantes de separação, para que então voltasse estuante, luminoso, ressurrecto naquele momento. E ali, mostrando-se para eles, quando o reconheceram, ele desapareceu. Por que desapareceu? Porque ali ele desintegrou a matéria sutil de que estava constituído em função da materialização espiritual, desaparecendo imediatamente aos próprios olhos que os acompanhavam. Por que ele desapareceu? A mensagem é nobre, para dizer que a partir daquele momento da ressurreição do Cristo, ele não ficaria mais protegendo as criaturas de forma presente. Agora, ele necessitava de companheiros que seguissem como ele, protegendo os demais, colocando em prática tudo aquilo que ele ensinou. O mestre houvera ensinado, e uma vez que ensinou, desapareceu. Uma vez que trouxe todo o manancial de bênçãos no campo do conhecimento, da exemplificação e do sentimento, e os alunos, os discípulos, absorveram esse conhecimento, devem agora empregar por si mesmos tais bênçãos, tal manancial de conhecimento, de sentimento e de exemplos que ele deixou. Agora é como se nós estivéssemos a nossa própria sorte, de certa forma, naturalmente amparados sempre por ele, como estamos até hoje e permaneceremos. Entretanto, sem a sua presença guiando os passos diretamente. Agora, nós devemos saber que passos tomar, que caminho exercer. E Emaús é o símbolo psicológico desse caminho para o encontro do grande sentido existencial, que é transformar o amor no ato de amar, em trabalho conjunto com o Cristo, mas não mais ele fazendo o trabalho por nós. Agora, nós trabalhando com ele é completamente diferente. Isso quer dizer que ele apareceu naquele momento para os dois dizendo: acreditem, eu estou de volta. A morte
não aniquila o espírito, apenas é um portal de passagem para uma outra dimensão. Entretanto, permanecemos vivos, nada muda, tudo prossegue. Não tenham medo em hipótese alguma. Vão e preguem o Evangelho. Declarem essa realidade para todos e assumam também para si essa verdade, jamais esmorecendo no caminho. Emaús é o caminho que simboliza a ausência do esmorecimento, o grande despertar para a realidade, o confronto com o grande caminho libertador oferecido pelo Cristo, a fim de que todos nós sejamos criaturas completamente novas, libertas, completamente abertas para um novo traçado de vida. A vida com base na fraternidade, no amor, na solidariedade, na compreensão. O que fazem eles então? Vejam que interessante. Fazem o caminho de volta. Saem de Emaús e voltam para Jerusalém. Lá vão ter com todos. Encontram os 11 discípulos que ali estavam, acuados, atemorizados, com medo de serem presos. Claro, era um momento muito difícil ali. Os ânimos estavam exaltados. E os dois chegam e narram a experiência, elevam o ânimo de todos, demonstram que o Cristo realmente permanece entre eles. E no momento em que fazem isso, logo depois, voltando para Jerusalém, ali, em uma casa modesta onde se encontravam escondidos, Jesus aparece novamente. E eles, maravilhados, agora completamente maravilhados, não propriamente atemorizados como antes, maravilhados, totalmente também em clima de ressurreição interior. Jesus pergunta: o que tendes para comer? Senta e, num momento de grande união, confraternização, alimentando-se com eles, deixa-lhes ali mais alguns traçados importantes da vida futura que deveriam levar, que naturalmente não seria fácil, porém o sentido era mais significativo do que a própria experiência. Frequentemente, quando o sentido de viver é superior aos incômodos pelos quais temos que passar, o sofrimento deixa de ser sofrimento. E eu quero concluir apresentando esse raciocínio. Sair de Emaús, de volta para Jerusalém, quer dizer que o trabalho com o Cristo não é em terrenos favoráveis, não é quando tudo está bem. O trabalho com o Cristo é justamente nos momentos de grande adversidade, nos momentos de dificuldade, nos momentos onde a turbulência é maior. Vejam, por exemplo, o período em que estamos passando. Não é um período fácil, um período que motivou uma série de transtornos que sequer nós somos capazes de dimensionar. A violência doméstica aumentou. Os transtornos mentais, eu mesmo tenho experiência disso como psiquiatra, os transtornos mentais cresceram muito. Tenho recebido tantas pessoas em pânico, com aumento de fobias, com transtornos mentais agora novamente em clima de exacerbação, porque o temor aumentou, os desafios estão sendo muito intensos.
Há muito tempo, não passamos por uma situação como essa, calamitosa, com tantas perdas de vida, com pessoas que estamos perdendo na nossa própria família, no nosso ambiente de trabalho. Eu mesmo tive a experiência de perder colegas de trabalho, pessoas queridas, caras ao meu coração, pessoas que estiveram em situação periclitante, difícil, mas que sobreviveram, mas passaram por momentos muito dolorosos recentemente, pessoas que são caras ao meu coração. Todos nós estamos passando por esse momento tão complexo. Mas não é este o momento de trabalho com o Cristo? O momento de sermos resilientes, de aprendermos a renunciar, de aprendermos a suportar determinadas angústias, dissabores, conflitos, elegendo um sentido superior para esse momento, elegendo, portanto, a solidariedade, a fraternidade, o desenvolvimento moral, pessoal e coletivo. Esse é o grande sentido que a vida está nos chamando a concretizar. E muitos de nós não estão acordando para isso, não estão percebendo essa realidade. Nós estamos, talvez, de uma certa forma, falhando. Estamos com os olhos fechados e não estamos reconhecendo a vontade do Cristo neste momento, rogando-nos paciência, compreensão, tolerância, comportamento menos agressivo, comportamento, portanto, mais solidário, mais paciente. A palavra que eu resumiria seria exercer a capacidade de renúncia. Renúncia aos atos indevidos. Renúncia aos comportamentos frívolos, banais. Renúncia à agressividade. Renúncia aos temores maiores, colocando o grande sentido existencial que é superar a adversidade para sair desse momento em um clima de luminosidade maior, com mais aprendizado, com mais resistência espiritual e com um diploma simbólico de vitória íntima. Aquela vitória que nos deixa orgulhosos de nós mesmos e felizes por termos feito algo pela nossa comunidade, através da palavra amiga, de um gesto solidário, do silêncio da crítica. Muitas vezes nem sequer sabemos fazer isso. Silenciar a crítica. Logo lançamos palavras duras nos nossos semelhantes, agredindo-os, sem perceber que sofrem como nós, que estão na mesma areia movediça em que nós nos encontramos. Entretanto, algumas vezes temos sido impiedosos, brutais, agressivos de todas as formas, e o Cristo pede que o momento seja o do caminho de Emaús, onde reconheçamos que Ele está conosco justamente na posição do desconhecido silencioso, sutil, apenas pedindo que trabalhemos com Ele. Já não é mais hora de Ele fazer o serviço, é hora de nós assumirmos as rédeas do serviço espiritual para esse momento. Então é isso que todos nós devemos fazer. Sair de Emaús, onde compreendemos a nossa grande tarefa. Até então, estávamos de olhos fechados, meio aturdidos, sem saber o que fazer. Mas ali em Emaús,
temos a noção clara do que devemos realizar. E aí, não devemos permanecer ali, em um momento favorável, confortável só para nós, não. Retornemos a Jerusalém, isto é, ao campo de luta, ao campo de trabalho, ao campo do exercício de tudo aquilo que aprendemos. É o que acontece agora. Retornemos ao lar, retornemos ao nosso ambiente de cooperação, onde quer que ele seja. Retornemos ali em clima de compreensão, silêncio, renúncia, tolerância, eliminando os vícios da agressividade, os vícios da insensatez, os vícios da permissividade, e assumamos as resistências espirituais de que já somos capazes de empregar, fazendo toda a diferença nesse momento, como os grandes exemplificadores da mensagem e do comportamento do Cristo, que é a base, o alicerce da fraternidade. É essa mensagem que eu gostaria de deixar. E para encerrar, façamos então uma vibração em prol do planeta, em prol de outras situações, paragens, localidades e pessoas necessitadas, para darmos encerramento ao nosso encontro de hoje. Juntos nós vamos então fechar os nossos olhos. Felizes que estamos por essa oportunidade de darmos ao Cristo, ao nosso Mestre, o reconhecimento devido de que Ele sempre está conosco e de guardarmos essa certeza nos nossos corações. Nós elevamos o pensamento até onde Ele se encontra, dentro e fora de nós. E digamos: Mestre amigo, nós te pedimos por todo o nosso planeta, por todos os povos, nações e territórios, por cada criatura encarnada e desencarnada que habita este planeta, que a tua luz e a tua bondade recaiam sobre todos. Amorosamente nós envolvemos o nosso país, os nossos governantes de luz, que todos possam ser envolvidos pelo teu amor, pela tua bondade e pela tua paz. Nós te pedimos, Senhor, pelos nossos lares, pelos nossos familiares, dos dois planos da vida, que todos recebam o nosso abraço, o nosso carinho, a nossa ternura nesse momento. Nós te rogamos com muita intensidade pelos que sofrem, onde quer que estejam. Todos possam receber as bênçãos de saúde, as bênçãos da paz, as bênçãos da luz. Aqueles que estão nos hospitais, nos prontos-socorros, internados, seus familiares aflitos, aqueles que estão nas creches, nos orfanatos, asilos, cadeias públicas, ruas, vilas, becos, onde houver uma criatura necessitada em quaisquer locais. Que o teu amparo celeste atinja a todas. Nós te rogamos também por todos os lares da terra, por cada membro familiar, sobretudo os doentes, que muitas vezes não conseguem uma internação, não conseguem acesso ao médico. Oremos por eles. Peçamos também por todos aqueles que trabalham pelo bem, pela paz,
pelos profissionais de saúde, pelos profissionais da higiene, pelos profissionais da segurança, pelos profissionais da manutenção, do transporte e de todas as tarefas, de todos os setores que se arriscam no cotidiano para ajudar os que mais sofrem e necessitam. Pedimos por eles. Nós também pedimos, Senhor, por todas as instituições que trabalham pelo bem da humanidade, em plena atuação no cotidiano, seja no campo da ciência, da política, da arte, da cultura, da religião. Também te pedimos por todos aqueles que se perderam nos caminhos e que empreendem o crime, envolvem-se nos vícios, em todas as formas de fuga da realidade existencial. Pedimos por eles, para que recebam a tua sustentação amorosa e a tua mensagem íntima em seus corações, a fim de que despertem mais. E por fim, pedimos agora por nós, uns pelos outros, que aqui estamos, nessa grande família que somos, a família espiritual, irmãos em Cristo e em Deus. Nós te pedimos, dá-nos a compreensão da realidade pela qual passamos e ajuda-nos a sermos os discípulos de Emaús, aqueles que reconhecem o grande mensageiro da paz infinita, e ajuda-nos, por fim, a fazer essa viagem de retorno, abandonando o conforto desse reconhecimento, para voltarmos ao campo de batalha, ao campo de luta existencial, ajudando, servindo, contribuindo, lançando a mensagem e operando junto contigo nesse momento crucial das nossas dores, mas também, sabemos, da nossa libertação. E que haja muita paz, luz e entendimento em todos nós, hoje e sempre. Que assim seja. Muito bem, quero agradecer a participação de todos. Passemos aqui brevemente pelas postagens que fizeram vários companheiros aqui sempre conosco, e eu quero deixar sinceramente a minha gratidão por estarem aqui comigo nesse instante, porque é um momento para mim que tem pleno sentido existencial. O sentido existencial, ele é cumprido conforme preconizam os logoterapeutas, mediante a exigência do momento. O momento é que nos traz o sentido. O sentido existencial está um passo à frente de nós. Ele vem antes, como Deus vem infinitamente antes de nós. O sentido existencial é que nos chama. Não somos nós que o inventamos. Ele já existe. Ele representa todo gesto de solidariedade, toda palavra de auxílio, todo ato que tem concretude, que tem valor, é um sentido. Pequenos e contínuos gestos cotidianos representam um amplo significado existencial. Um deles é esse momento de estarmos aqui juntos, fazendo o bem, falando sobre o bem, ao invés de nos encontrarmos completamente aturdidos e encantados por coisas que não têm o menor fundamento, não nos levarão a lugar algum, a não ser ao sofrimento. Então, é um grande sentido e, consequentemente, um grande prazer estar aqui vinculado a vocês,
Nesse momento eu agradeço a participação de todos. Vou citar aqui apenas alguns, o número é muito grande, naturalmente, mas nós estamos aqui, por exemplo, com a Maria Helena Biroc, uma grande amiga que está no Texas. Olha só, que bacana estarmos juntos aqui. Temos certamente outras pessoas aqui, companheiros nossos aqui, que trabalham conosco no Bezerra de Menezes, sempre acompanhando aqui e participando conosco. É como se estivéssemos juntos nesse momento. É como se estivéssemos ali, trabalhando juntos, né? Essa questão virtual não inviabiliza a ligação mental, não inviabiliza a propagação do pensamento na direção do bem. O pensamento, ele tem uma força inimaginável, chega a qualquer lugar. Ninguém nos tira a liberdade do pensamento e da vontade. Então, eu agradeço sinceramente a presença de todos, vários companheiros aqui assistindo, desejando boa noite, agradecendo a presença, o agradecimento é meu e nós vamos então dar por encerrado aqui a Amália Gonçalves, aqui da Fraternidade Irmã Dolores, companheiros nossos aqui, onde eu frequento também com muito carinho. Vamos ver só se tem mais alguém assim de fora. Não estou percebendo aqui, me perdoem se eu passar aqui sem visualizar aqui, mas estou procurando ser atento. E vários companheiros nossos aqui do Bezerra, que bom, que bom. A Regina faz um comentário aqui, eu peço licença para ler. Ela diz aqui: todas as vezes que nos distanciamos das leis de Deus, ela coloca entre parênteses Jerusalém, ficamos perdidos, desorientados, mas não importa o quão longe estejamos destas leis, quando encontramos Jesus e comemos o pão que alimenta realmente, logo nós vemos o sentido da vida e retomamos o sentido de nossas vidas e estamos seguros. Ele volta para o caminho para buscar mais viajantes perdidos. É isso mesmo, verdade. Excelente. Então, aqui diz a Silvia Sampaio, diz assim: obrigada, doutor, e se me permite uma observação, cuide-se. Os profissionais de saúde, mais do que nunca, precisam ser cuidados. Eu vou abrir um parênteses, peço licença aqui, não quero me alongar, eu peço um pouco de paciência só, mas eu estou programando uma live ligada justamente aos profissionais de saúde. Eu peço até que me ajudem na divulgação, porque eu tenho encontrado inúmeros colegas que se encontram em clima de profunda ansiedade. Alguns até com certos transtornos de ansiedade já instalados, em função da experiência dolorosa pelas quais têm passado e que nós sabemos não é fácil. Esses colegas, acompanhando muitas vezes a desencarnação, vou usar esse termo que está ligado a nós espíritas, a desencarnação de colegas de trabalho, de pessoas queridas, de pacientes seus, que embora tenham lutado muito, não tiveram a possibilidade de resistir ao processo infeccioso. Isso vem causando profundos traumas, e com razão, porque tenham a certeza, quando tudo isso se acalmar, não tenham dúvida, os transtornos de natureza emocional vão eclodir, porque Viktor Frankl, o fundador da logoterapia, propôs certa vez em vários livros de que certos níveis de tensão ambiental em catástrofes tende a não mostrar exatamente o nível de problemática espiritual pela qual passamos.
Na ânsia de salvar, de ajudar, de se proteger, desenvolvemos certas manifestações de caráter emocional que são problemáticas, que são patológicas, mas elas não expressam o montante que virá depois que tudo abrandar. Quando tudo abranda, quando a calamidade começa a passar, sobem os níveis de tensão emocional, pelo vazio existencial que se instala em função da calmaria que volta. Essa calmaria dá chance de os transtornos mentais aparecerem com mais evidência. Mais para a frente, não há dúvida de que o transtorno de estresse pós-traumático, o transtorno de pânico, o transtorno de ansiedade generalizada, a depressão propriamente dita e outros surgirão com muita intensidade. E nós precisamos instalar uma profilaxia agora, a fim de que isso, pelo menos, se modifique no campo do panorama que está por vir. Então, estamos sim programando uma live com profissionais de saúde para debatermos um pouco esse tema e nos ajudarmos uns aos outros, porque eu também sou um ser humano, eu também preciso de apoio, eu também preciso de orientação, eu preciso também da mão dos outros, é claro. Então, juntos, vamos sim nos ajudar, nos apoiar e vamos superar gradativamente essa condição tão difícil pela qual passamos. É um momento de transição evidente que devemos acordar para tal. Então, eu agradeço a participação de todos, desejo muita paz, uma boa noite e em breve agora, durante essa semana, teremos novamente lives aí para dividirmos experiências. Amanhã, nossa live no Instagram, cujo título é Você ama com apego? Falaremos um pouco sobre a questão da dependência emocional, dos relacionamentos perturbados, dos conflitos no âmbito do relacionamento, quando eles se tornam uma algema, uma prisão para as pessoas que se relacionam. E como, claro, podemos agir para nos libertar disso e ter relacionamentos mais gratificantes, mais prazerosos, saudáveis. Então, nossa live de amanhã no Instagram. Quem não nos segue no Instagram, por favor, acione o nosso Instagram. Está escrito lá Clinilogos, que é o nome da nossa clínica de saúde mental. Clinilogos. Procure no Instagram, siga-nos lá e assista a nossa live amanhã e outros vídeos e mensagens que nós periodicamente, frequentemente, deixamos ali para que as pessoas se instruam, leiam, reflitam, pesquisem. Esse é o objetivo lá da nossa página no Instagram, Clinilogos, né? Então, filiem-se ali à nossa página e leiam os nossos artigos, assistam aos nossos vídeos, leiam as nossas mensagens para reflexão. São várias que tem ali. Amanhã, às 20 horas, a nossa live Você ama com apego? Olha que título bacana e interessante. Eu acho que vocês vão gostar bastante. Tá bom? Um grande abraço, uma boa noite e muita paz.